Olá, olá, que a paz seja convosco, amém? Bom, nós estamos hoje no 17º dia, quer dizer, a palavra do dia 17, dentre os 100 dias. Salmo 121, 8 diz assim: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O salmista deixa claro que Deus protege a nossa saída e a nossa chegada, e isso para todos sempre. Eu quero lhe contar uma história para você, interessante, que está aí, né, no contexto, que é do irmão Lee, né, do irmão Lee, um americano. Esse homem, ele frequentando a igreja, ele gostaria, aqui não está inserido aqui, mas ele gostaria de ser um profissional, né, na área dele, que ele é mecânico. Mas ele faliu e chegou num determinado tempo, ele conversando com o pastor dele chegou e falou para ele assim: olha, irmão, Deus, da mesma importância que tem, a mesma necessidade que tem empresários, tem também a necessidade de missionários e pastores. Ele ouvindo isso, esse homem, né, ouviu o pastor e entrou em oração, numa dedicação, né, contínua de oração. Passando os tempos, ele criou as máquinas agrícolas, máquinas pesadas, com tecnologia diferente. E aí, então, ele começou a dar um grande resultado. Esse homem tomou a decisão, nesse processo de oração dele, ele tomou a decisão, ele, Deus, de passar para Deus 90% e ficar com 10%. Aí alguém um dia perguntou para ele: é verdade, irmão, que você dá 90% para Deus? Ele falou assim: não. É o contrário, eu retenho 10% do que é de Deus para mim, né, e devolvo 90% para ele. E esse homem explica que ele era um mecânico, que não justificava a estrutura, a sabedoria, a estratégia e o potencial dele para fabricar essas máquinas, porque diz ele que ele mal tinha a 7ª série de grupo. Né? Assim, na pronúncia dele, né? Estou usando a mesma. 7ª série de grupo. Então, ele não tinha nem o fundamental completo, né? E aí o que acontece? Ele não chegou a formar. E ele fala que não explica, não tem justificativo, não tem explicação ele conseguir fazer o que ele faz com relação às máquinas. Esse homem, então, ele depois criou os pneus de baixa pressão para máquinas, né? As máquinas pesadas, baixa compreensão, e também foi sucesso. O mecânico que não encerrou a 7ª série da escola. Então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na conclusão que ele mesmo nos explica. Ele fala que não tem lógica. Ou melhor, Deus deu sabedoria, criatividade, né? Condições
de realizar grandes coisas. E ele abençoava, né, a obra de Deus, com devolvia 90% e diz ele que retia 10% para ele sobreviver. E diz ele que vivia muito bem. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus, ele não tem miséria para te abençoar, para nos abençoar. Nós temos que ter coragem de fazer pela fé. Então, se você é uma pessoa que tem sonho, projeto, talvez está frustrado, comece a lembrar de uma coisa: nesses 100 dias, Deus pode te dar, sabe, algo que vai assim, que vai fazer a diferença de uma maneira inexplicável. E não é só isso. Deus te protege ao longo do tempo para que nenhum mal te atinja. Então, nesse momento agora, eu creio que, né, esse homem aqui criou isso tudo. Então, eu acredito que Deus tem algo para você. Esse homem aqui foi do século 20. E Salomão, lá em Provérbios, diz assim, ó, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. Então, toma posse disso na sua vida. Se curva diante do Senhor, declara diante de Deus: Senhor, eu tenho um sonho, tenho um projeto. Eu queria tanto ser útil, né, na área financeira, no ministério, né, ser um investidor. E aí eu quero dizer para você o seguinte: vai demorar mais você orar a Deus, pedir, né, do que Deus te responder. Então abraça essa oportunidade agora nos 100 dias, entra de cabeça. Saúde, força física, paz, alegria, prosperidade vem de Deus para aqueles que têm o hábito, para aqueles que querem, para aqueles que desejam, sabe, ser investidores na obra de Deus. Deus, na realidade, não precisa do nosso dinheiro, mas Ele escolheu nos usarmos para que possamos investir na tua obra, fazendo com que ela venha alcançar resultados inexplicáveis. Se você quer experimentar isso na sua vida, agora é o momento. Vamos orar para que Deus possa te abençoar grandemente e abençoar o município, o seu bairro, a sua cidade, onde você estiver. E aí então você verá assim, esses dias foram diferentes de todos os anos até hoje. Gera um testemunho em oração. Implanta no mundo espiritual, porque Deus vai liberar essa bênção sobre ti. Amém? Deus abençoe, obrigado por estar conosco aqui mais esse dia e até o próximo vídeo. Com certeza nós vamos fazer algo grandioso diante do Senhor e da sociedade. Um abraço, Deus abençoe.